Bom, pessoal, com isso, a gente finaliza aqui o nosso conteúdo teórico. Ele é bastante extenso, espero que você faça uma revisão, assista a aula com carinho e, de posse das suas anotações, passe a estudar para memorizar essas questões. A gente vai fazer agora algumas questões de concurso para a gente fixar o conteúdo e trabalhar tudo que foi aprendido nessa aula. Bom, a primeira questão. Todas as granjas de suítes que comercializam ou distribuem animais para a reprodução, sejam elas granjas núcleos ou multiplicadoras, são monitoradas semestralmente para certas doenças de controle oficial, que permitem a certificação de granjas de reprodutores suínos. Para que essas granjas possam vender ou distribuir seus animais, elas devem ser livres para. O que ele está perguntando? As granjas de reprodutores suínos devem ser livres para quais doenças? Pausa seu vídeo, olhe todas as doenças. Se necessário, volta nos slides da nossa aula que você vai achar a resposta. Ok? A resposta aí é a letra B. Peste suína clássica, doença de Algesque, tuberculose, sarna, brucelose e leptospirose. Lembrando que leptospirose pode ser livre ou controlada. Mas vamos ver por que as outras alternativas estão erradas. A primeira alternativa está errada porque ela incluiu como livre a peste suína africana, ok? A alternativa C está errada porque ela incluiu como livre, além da peste suína africana, a toxoplasmose. A alternativa D está errada porque ela incluiu como livre a parvovirose. E a alternativa E está errada porque ela também incluiu como livre a parvovirose. Ok? Então, não tem nenhuma alternativa mais completa que a outra, só tem uma alternativa certa. Vamos fazer mais uma questão de concurso. A doença causada por vírus da família Flaviviridae, em que suínos e javalis são reservatórios naturais do vírus e que na forma aguda da doença os animais podem apresentar febre, letargia, anorexia, cianose da pele, especialmente nas extremidades, constipação intestinal, entre outros sinais, é a. Pausa seu vídeo, dá uma olhada nas doenças, pensa no que nós conversamos que a gente já volta com a resposta. Pessoal, a alternativa viável aí é somente a peste suína clássica, não é isso? Ela é uma doença, é a única doença que tem um vírus da família Flaviviridae, daí a importância da gente trazer uma revisão sobre o vírus, tá? E além disso, te dava uma ideia de quais doenças poderiam ser, principalmente o sintoma, como cianose da pele nas extremidades, tá? E aí você fecharia a doença pela família do vírus e pela cianose. Os outros sinais clínicos são praticamente comuns a quase todas essas doenças elencadas aí. Resposta correta, letra B. Mais uma questão de concurso. Segundo a Instrução Normativa número 19, de 15 de fevereiro de 2002, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que aprova as normas a serem cumpridas para a certificação, toda granja de suínos certificada, toda granja reprodutor suíno certificada, deverá ser livre de peste suína clássica, doença de Algesque, brucelose, tuberculose, sarna e livre ou controlada para leptospirose. É uma condição a ser atendida? Pausa seu vídeo, lê essa questão que a gente volta com a resposta. Letra A. Para a brucelose, que os testes sorológicos sejam negativos em pelo menos 80% do plantel. Letra B. Para a tuberculose, deverão ser testadas todas as fêmeas do plantel com intervalo de 3 meses. Letra C. Para granjas de reprodutores consideradas controladas para leptospirose, será obrigatório o controle sorológico com intervalo de 3 meses. E, letra D. Para a doença de Algesque, não proceder à vacinação dos suínos alojados na granja de reprodutores. Pessoal, a única alternativa correta aí é a letra D. Espero que vocês deem uma revisada na aula para rever o teste e aí você começar a memorizar de quanto em quanto tempo a gente faz o teste sorológico para leptospirose, quais são os animais que a gente vai testar e o intervalo para tuberculose, que é de 6 meses, qual que é. A gente não testa 80% do plantel para brucelose, a gente testa o rebanho inteiro. Então, se ficou com dúvida aí, dá uma revisada para voltar. Essa era uma questão relativamente fácil. Questão número 9.
De acordo com o Programa Nacional de Sanidade Suídia do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, no que se refere à doença de Algés-DA, analise as afirmativas abaixo. Vamos analisar as afirmativas juntos e depois a gente pausa o vídeo, ok? A primeira afirmativa: uma região do país é considerada provisoriamente livre da doença de Algés quando sua ocorrência atinge menos de 1% do rebanho suídeo e menos de 10% dos estabelecimentos de criação existente. Alternativa 2. Os suídeos são hospedeiros naturais do vírus da doença de Algés, nos quais é capaz de persistir na forma subclínica. Alternativa 3. É permitido o trânsito interestadual de subprodutos provenientes de suídeos que foram submetidos ao abate sanitário devido à ocorrência de Algés. Então, pause o seu vídeo, põe VAF aí nas alternativas que a gente discute essas 3 primeiras alternativas. Bom, pessoal, as 2 primeiras alternativas estão verdadeiras. Essa é a definição de região livre de Algés, uma zona livre que tem menos de 1% do rebanho como livre e menos de 10% do rebanho acometido, tá? Também, todos os suídeos, né, suíno e javali são hospedeiros naturais, são reservatórios do vírus, mas não é permitido o trânsito interestadual de subprodutos provenientes de suídeos que foram submetidos ao abate sanitário devido à ocorrência de Algés, tá? Não é permitido o trânsito interestadual desse produto, principalmente entre zonas, né, com diferentes status sanitários. Continuando as afirmativas, vamos ler a afirmativa 4 e 5 e, na sequência, a gente já dá qual que é a alternativa correta, ok? Continuando as afirmativas dessa questão, vamos ler a afirmativa 4. O agente etiológico da DA tem capacidade de permanecer em estado de latência no pâncreas, condição que torna o suídeo uma fonte de disseminação viral. Alternativa 5, somente bovídeos e suídeos são susceptíveis ao vírus da doença de Algés, cujos sinais clínicos são diarreia, inapetência, perda de peso e desidratação. Pause seu vídeo, lê essas alternativas, classifique em falso ou verdadeiro e depois a gente volta discutindo e já dando a resposta da questão como um todo. Pronto? Vamos lá. Alternativa 4 e 5 estão falsas. O agente etiológico da doença de Algés, ele tem capacidade de permanecer em latência e até... mesmo que você não soubesse onde é essa latência, o que você tem que saber é que um vírus em latência, ele não está disseminando, não. O vírus em latência, ele não está produzindo progênie viral viável, ele não está deixando vírus, não está multiplicando na célula. Então, ele não está se disseminando, não. Então, isso por si só já torna a alternativa falsa, tá? E não é somente os bovinos e suídeos que são susceptíveis a esse vírus, não, tá? E os sinais clínicos também não estão corretos. Então, tanto a alternativa 4 como a 5 está falsa, tá? Então, no final, a alternativa correta seria a letra E. A próxima questão. O Brasil, como grande exportador de produtos animais, bovinos, suínos e aves, obriga-se ao cumprimento de exigências de países importadores definidas em análise de risco para cada produto em um dado momento. A mudança no enfoque de risco, como aceitação de áreas livres em países contaminados, influi muito na evolução das campanhas sanitárias regionais, incentivando cada região a buscar melhores status sanitários, com o objetivo de atingir mercados consumidores mais exigentes. Acerca desse assunto, julguem os itens que se seguem. Tá? Qual que é esse item? A condição de área livre de peste suína clássica da região sul implica vacinação de todos os suídeos pelo menos uma vez ao ano? Pausa seu vídeo, pensa no que eu falei da IN 6 de 2010, da IN 25 de 2016, e aí analisa essa resposta e aí a gente volta discutindo. Pronto? Bom, essa alternativa está falsa, tá? A área livre, que é conforme a IN 6, ela não vacina pelo menos uma vez ao ano. É uma área sem vacinação, tá? A peste suína clássica exige uma área sem vacinação, quer pela IN 6, quer pela IN 25. Então, estaria falso. Próxima questão. A doença de Algés ou pseudorraiva é uma enfermidade infectocontagiosa de etiologia viral de grande importância para a suinocultura comercial de todo o mundo. Sobre a doença de Algés, podemos afirmar. Lê as alternativas, vamos ler as alternativas juntos
e da próxima vez a gente volta discutindo cada uma delas, ok? Todas as suspeitas de ocorrência de doença de Algesic deverão ser investigadas pelo Serviço Médico Veterinário Oficial, decorridos no máximo 24 horas da notificação, observados procedimentos de biossegurança. Letra B. Para o diagnóstico da doença de Algesic em suídeos, serão utilizadas as provas sorológicas de ensaio imunizimático, ELISA triagem ou ELISA diferencial para glicoproteína viral GE, naqueles estabelecimentos onde a vacinação é praticada. O teste de neutralização, todos realizados exclusivamente em laboratório oficial ou credenciado. Letra C. É proibido o trânsito de suídeos vacinados contra a doença de Algesic para qualquer finalidade, inclusive o abate imediato em abatedouro reconhecido pelo Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Letra D. O trânsito de suídeo entre zonas de mesma condição sanitária para a doença de Algesic, por meio de zonas de condição sanitária superior, poderá ser realizado em qualquer veículo. Pausa seu vídeo, lê as alternativas, que essa questão é muito fácil para você que está afinadinho com essa aula de hoje. Bom, vamos voltar e a gente já vai voltar comentando e dando a resposta. A alternativa A está incorreta, tá? Os surtos, quando dá a suspeita, depois que tem a notificação, o Serviço Veterinário Oficial ele tem 12 horas para atender aquela notificação. E ele tem 24 horas dentro da nossa instrução normativa, 24 horas para a ordem de matança, para abater o animal após a ordem de matança, tá? Então, no caso do plano de contingência, tanto da doença de Algesic como da peste suína clássica, 12 horas para atender a notificação. Então, está errado. A letra B está perfeita, toda certa. O diagnóstico é realmente, a gente privilegia as provas sorológicas usando o ELISA, ou ensaio imunizimático, que tem o de triagem e tem o diferencial para a proteína GE, que diferencia os animais que têm anticorpos contra a proteína GE estão infectados, e os animais que não têm anticorpos contra a proteína GE são vacinados, tá? E o teste de neutralização. E esses exames têm que ser realizados exclusivamente no laboratório oficial ou credenciado, tá? Bom, pessoal, com isso, a gente finaliza a nossa aula de PNSS. Espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição para esclarecer dúvidas adicionais. Bons estudos e boa prova!